Boa noite, meu nome é Victor Gustavo Venassi, estou cursando Engenharia de Software na UTFPR Campus Dois Vizinhos e hoje eu vou apresentar um trabalho de escalonamento garantido. Antes de explicar o conteúdo em si, acredito que seria importante explicar o que é um escalonamento. O escalonamento de processos é uma atividade organizacional feita pelo escalonador da CPU ou de um sistema distribuído, possibilitando executar os processos mais viáveis e concorrentes, priorizando determinados tipos de processo. O escalonador é um processo que deve ser executado quando há mudança de contexto, troca de processo, ao passo que ele escolhe o processo que será executado pela CPU, sendo o escalonamento realizado com o auxílio do hardware. Em outras palavras, o algoritmo de escalonamento é utilizado para determinar qual processo será executado em determinado momento e por quanto tempo. Por exemplo, um escalonamento de dois níveis. Ele vai escolher o processo que tem mais prioridade e menos tempo e vai colocar ele na memória principal. E o resto ele vai alocar na memória em disco. Então, falando do escalonamento garantido em si, ele é um dos tipos de algoritmos escalonadores. Ele garante aos processos sua execução, dando a todos eles a mesma quantidade de tempo de execução utilizando a CPU. Se acontecer de um processo utilizar menos tempo de execução do que poderia, sua prioridade de execução é aumentada. Se outro processo utilizou mais do que deveria, sua prioridade é diminuída. Então, assim, uma forma de explicar melhor, por exemplo, três processos que vão ser executados. O algoritmo vai pegar e fornecer a cada um deles 3 segundos de execução para utilizar a CPU. Então, cada processo utiliza 3 segundos e assim por diante. O primeiro utiliza 3 segundos e vai parar o processo. Vai ir para o segundo, utilizar mais 3 segundos e assim por diante até terminar a execução deles. Eles funcionam diferente dos demais escalonadores porque o sistema garante que cada usuário tem uma fração da CPU, independente da quantidade de processos. Então, assim, cada processo vai ter uma fração da CPU. Essa forma de escalonamento ela é normalmente utilizada em sistemas de tempo real. Em relação aos objetivos, seriam tratar todos os processos igualmente com possibilidades idênticas de uso do processador, maximizar a produtividade, procurar maximizar o número de tarefas processadas por unidade de tempo. O escalonamento garantido altera a prioridade dinamicamente, garantindo o mesmo tempo de execução. Seria favorecer processos bem comportados e balancear o uso de recursos. Em relação ao comportamento, é escolhido o processo que tem mais prioridade e menos tempo e colocado na memória principal. Os outros alocados em disco, com essa execução do processador, ele vai evitar. Portanto, o escalonador escolhe o processo que será executado pela CPU. O escalonamento é realizado com auxílio do hardware, enquanto isso, o escalonador se preocupa com a eficiência da CPU, pois o chaveamento de processos é complexo e pode afetar o desempenho do sistema e a satisfação do usuário. As desvantagens seria de difícil implementação, deve manter um controle detalhado não apenas de número de usuários e número de processos por usuário, como também do tempo decorrido em cada processo. A criação ou destruição de um processo, assim como a autenticação ou saída de um usuário, demanda que toda a estrutura seja reformulada. E a conclusão é que a estratégia do escalonamento garantido é fazer promessas realistas ao usuário sobre o desempenho e cumpri-las. Assim, o sistema monitora quanto da CPU recebeu cada processo, desde sua criação, calculando quanto da CPU foi atribuído a cada usuário. Na teoria, é uma ideia eficaz, um escalonamento eficaz. Então, seria isso hoje que eu teria para apresentar em relação ao escalonamento garantido.